Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós iremos estudar a lição de número 9, uma família nada perfeita. Hoje, portanto, nós iremos aprofundar esta temática, onde nós aprenderemos com os grandes erros cometidos pelo grande rei Davi. Nós queremos já agradecer você por sua audiência. Sempre a sua companhia aqui conosco é muito importante. Você faz parte desta programação. Você pode convidar mais pessoas para assistir esta programação. Você pode enviar uma mensagem pelas redes sociais. Você pode comunicar agora à sua família, seus amigos, avisando que o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Este programa também está sendo transmitido pelo canal no YouTube da TV Kairos. Você pode assistir no conforto do seu lar, onde você puder assistir, acompanhe pelas nossas redes sociais. Hoje nós teremos, como já disse, uma lição muito importante. Iremos aprender a partir da família de Davi. Esse tema, uma família nada perfeita, é o que nós iremos, a partir de agora, comentar. Eu quero já fazer a leitura do texto áureo, a verdade prática e também a nossa querida leitura bíblica em classe. O texto áureo diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Gálatas, capítulo 6, versículo de número 7. Verdade prática diz assim: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus, que pode ser constatada na própria natureza. A leitura bíblica em classe está no Antigo Testamento, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 3, dos versos 2 ao 5, capítulo 5, dos versos 13 ao 15 e também capítulo de número 12, dos versos 10 ao 13. Segundo Samuel 3 e 2, diz assim: e a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Aminon, de Ainoã, a Jezreelita. Seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, a partir do verso 13. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vivera de Hebrom. E nasceram a Davi mais filhos e filhas, e estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua e Sobabe, e Natã e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo de número 10 a seguir. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Muito bem, vamos para os objetivos
desta lição. No primeiro objetivo, nós iremos apontar o papel de Davi como ungido de Deus, bem como a extensão de sua família. No segundo tópico, iremos descrever pessoas chaves que apontaram a disfuncionalidade na família de Davi. E, em terceiro lugar, nós iremos refletir um pouco a respeito do problema moral existente na família de Davi. Já no primeiro tópico, nós iremos discorrer sobre o rei Davi e sua grande família. 3 subtópicos nós iremos trabalhar neste primeiro bloco do programa, onde no primeiro subtópico nós falaremos sobre Davi, o ungido de Deus. No segundo subtópico, Davi, o homem de Deus. E, por fim, a grande família de Davi. Muito bem, no programa de hoje, portanto, nós iremos estudar um pouco sobre a família de Davi. A despeito de Davi ter sido o maior, sem dúvida, rei de Israel, no entanto, nós iremos aprender nesta lição de hoje que Davi foi um péssimo pai. E com esta lição extrairemos certamente preciosas lições para a nossa vida. Eu, com muita alegria, estou recebendo aqui mais uma vez a presença do pastor Amarildo Coelho e também do nosso querido pastor Elias Gomes. Pastor Amarildo, a lei da semeadura, ela é infalível. Paz do Senhor, meu amado. A paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, que prazer, não é? Cada encontro nosso, a nossa alma se enche de muita alegria pela oportunidade que Deus nos dá de compartilhar com o seu rebanho. É um rebanho carente, necessitado, como nós também. Nós estamos transmitindo a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, recebendo de Deus seus santos ensinamentos, né? Então, que Deus abençoe cada família. E o que o senhor falou é verdade. A natureza, ela é colocada na Bíblia como modelo para nós. Tudo que se lança na terra vem a crescer, vem a brotar. Aquilo que o homem semeia, isso ele vai colher. Na nossa vida também é assim. Até porque, pastores, nós somos terra, nós somos barro, fomos tirados do barro, então somos terra. Tanto que Deus, quando fala com Israel, através do profeta, ele usa por 3 vezes a expressão terra. Ele diz terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Então nós temos que ter cuidado com o que nós estamos semeando nessa terra que somos nós, nesse corpo, né, nesse barro, esse vaso de barro, para que não venhamos sofrer consequências. É o que nós vamos ver na família de Davi. Como diz o autor, uma família nada perfeita. Inclusive fica a grande indagação: existe família perfeita? Nós vamos perceber que ao longo das Escrituras, todos os homens levantados por Deus, que se destacaram, tiveram de algum modo, e nós estamos estudando, problemas familiares, né? No dia a dia, nós temos que ser sinceros, há problemas sim, mas nós temos a graça do Senhor, o favor de Deus, que nos leva a ajustar, tá certo? Para que haja um ajuste, para que haja harmonia, para que possamos então cumprir o papel que Deus tem nos colocado aqui na terra. Muito bem. Pastor Elias Gomes, não existe família de fato perfeita, mas existem famílias que, debaixo da graça, não é, pastor Amarildo, podem viver uma vida muito feliz. A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado. Este é mais um momento de uma grande oportunidade que o Senhor está nos concedendo para que, em especial nós, pais, filhos, possamos fazer uma sincera e profunda reflexão a partir do comportamento deste proeminente homem de Deus, por este destacável e notável rei de Israel, se não o mais destacável, o mais notável rei dentre os de Israel, observando os aspectos positivos e os negativos sobre a vida dele, os positivos para nós praticarmos e os negativos para nós evitarmos, né? Disse que o sábio, ele aprende sim,
Quem aprende com seus próprios erros é sábio, mas quem aprende com os erros dos outros é mais sábio ainda. Então é um momento oportuno para nós pais, em especial, fazermos uma reflexão, inclusive sobre as drásticas consequências quando um pai torna-se displicente quanto ao seu papel paternal. Muito bem. Pastor Amarildo, vamos iniciar falando sobre este primeiro tópico. Primeiramente, vamos construir aqui, né, um pano de fundo, um pouco do contexto histórico, para a gente adentrar especificamente no tema da lição, que é uma família nada perfeita. O autor ele trouxe no primeiro tópico uma espécie de resumo da vida de Davi, né? O rei Davi e sua grande família. E o primeiro subtópico é Davi, o ungido por Deus. Davi foi ungido por Deus. Certo, pastor, você está certíssimo, porque no contexto, a gente estudou, na lição passada, houve aquela rejeição dos filhos de Israel com relação à conduta dos filhos de Samuel. A partir daí, Samuel ora ao Senhor e Deus autoriza Samuel a buscar um rei para o povo, para satisfazer o desejo do povo. Entra Saul. Saul entra nesse contexto histórico. É um homem que tinha tudo para dar certo, mas se rebelou no seu orgulho, na sua soberba, desprezou a palavra de Deus. E é o grande problema, pastor, um dos grandes problemas é nós desprezarmos a palavra do Senhor. E Saul desprezou por várias vezes. Por várias vezes Deus deu oportunidade para ele executar um desejo de Deus, uma ordem de Deus, e ele não o fez, tendo sido rejeitado. A partir daí, entra então Davi, que está no campo, está sempre louvando a Deus, sempre adorando a Deus, compondo seus belos salmos e considerado pela família o menor. Mas quando Deus enviou Samuel, e nós falamos sobre isto, né? A tendência do homem olhar sempre para o exterior, Samuel caiu no erro de achar que Eliabe, o primogênito, por ser forte, por ter uma boa estatura, ele achou que seria o homem designado por Deus. E Deus disse: não atentes para a sua aparência, porque o homem vê o exterior, eu, o Senhor, vejo o interior. Passaram-se os filhos de Jessé e veio a pergunta de Samuel: acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os jovens? Ele disse: falta o menor. Eles estão mandando chamá-lo porque não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. A partir daí, nós vemos que na chegada de Davi, Deus então mostrou para Samuel que ele estava ungido. Davi é ungido, e a expressão que eu quero destacar aqui, que está no primeiro subtópico, quando Davi é ungido, a palavra diz que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É interessante ressaltar, pastor Elias, pastor Epaminondas, que por um lado, a palavra diz no mesmo capítulo que o Espírito de Deus se retirou de Saul. Isso é triste, não é? Saber que o Espírito do Senhor se retirou de alguém. O Espírito de Deus se retira de Saul, e esse mesmo Espírito agora se apodera de Davi, para que seja então realizado todos os desígnios, todos os propósitos na vida do rei Davi. Perfeito. Pastor Elias, vimos que Davi foi ungido por Deus. E o segundo subtópico traz Davi como homem de Deus. Ele foi, conforme nós já pontuamos aqui, o maior rei de Israel, sem dúvida. Né? As obras que Davi realizara, né? O pastor Amarildo pontuou muito bem. Depois daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, de tal forma que Davi realizou coisas que nenhum outro rei de Israel realizou. E aqui nós temos Davi, de fato, um homem de Deus. Muito bem, pastor Epaminondas, é exatamente isso, o segundo subtópico. E um homem de Deus, justamente pelo fato de ele levar uma titularidade ou uma titulação que nós não vemos a Bíblia fazer ênfase desse modo quanto a outro, um homem segundo o coração de Deus. E é justamente o fato de Davi ser chamado um homem segundo o coração de Deus, tanto em 1 Samuel 13, 14, como em Atos capítulo 13, né, verso 22,
que nós associamos com as práticas pecaminosas, com os erros, com os deslizes que ele cometera posteriormente, que nós estamos associando isso, querendo colocar tudo num pacote só, e vemos uma tamanha incompatibilidade, incoerência. Como é que pode? Muitas das vezes dá uma intriga na nossa mente, nós ficamos intrigados por pensar que um homem, segundo o coração de Deus, fazer coisas bárbaras como fez. Todavia, nós olhamos a forma como Davi se apresentava diante de Deus. Nós vemos inúmeras virtudes, aspectos positivos da vida de Davi. Nós podemos perceber que Davi, ele nunca flertou com outros deuses, com pagãos, com idolatrias e etc. Ele sempre teve uma fidelidade inquestionável, ele teve sempre um direcionamento exclusivo, ele sempre foi esse adorador monoteísta. Era só o Deus de Israel a quem ele servia, e isso ele levava muito a sério, de modo que era inegociável. Nós vemos que inúmeros outros reis negociavam, faziam alianças com outros deuses, com outras nações pagãs, e se dobravam, prestavam culto a outras nações. Um exemplo claro disso é o seu próprio filho, Salomão. Está escrito lá no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 11, o que ele cometeu de tão reprovável e foi tão mal aos olhos do Senhor. Outra virtude nós vemos, o que nós associamos ao fato dele ser chamado um homem segundo o coração de Deus, é essa capacidade de quebrantamento que tinha na presença de Deus, essa sensibilidade espiritual, essa facilidade de se arrepender, de se aquebrantar na presença de Deus. É um homem de um coração quebrantado e contrito. Ele mesmo fala nos seus salmos, né? Ao homem de um coração quebrantado e contrito, não desprezarás. Exatamente. Inclusive o pastor Amarildo está evidenciando que está lá no verso 17 do Salmo 51, ele mesmo evidencia ali que o Senhor não despreza um coração contrito, um coração arrependido. Então, isso era uma virtude super significativa. Uma outra coisa, ele era muito grato. Há quem diga que Davi encarava a gratidão não como um ato qualquer, encarava a título de ministério. Ele exercia com muita excelência o ato da gratidão, assim como uma prática contínua na sua vida. Então, ele tinha assim vários aspectos que chamava a atenção de Deus, que mexia com o coração de Deus, e nós até tratamos disso. O pastor Epaminondas evidenciou que ser segundo o coração de Deus não necessariamente significa ser aprovável na sua totalidade ou apresentar um estado de perfeição, até porque nenhum homem, né, como já evidenciou o pastor Amarildo, nenhum homem dentre os levantados por Deus apresentaram uma totalidade de virtudes, ou só tiveram virtude em todo o contexto da sua vida. Então, este sim era um homem segundo o coração de Deus. Para evidenciar a fala final, pastor Epaminondas, há um escritor chamado Jim George, norte-americano. Ele é autor de um livro chamado O Homem segundo o Coração de Deus. Ele disse que este é o epitáfio de Davi. O epitáfio são aquelas frases célebres que diz muito a identidade de uma determinada pessoa. Quando parte para o outro lado, o lado da eternidade, aí se escreve na lápide do túmulo dele, e aí ele até faz ênfase que este é o epitáfio de Davi, escrito pelo próprio Deus, um homem segundo o meu coração. Isso fica tão evidente, pastor Marildo, que Davi, quando ele peca, né, e naquele diálogo com Natan, quando Natan revela o coração de Davi, quando Natan revela os pecados de Davi, ele diz: eu pequei contra o Senhor. Ele tinha adulterado, ele tinha assassinado por Joabe, mas antes de ele cometer esses pecados, ele peca contra o Senhor, porque todos os pecados primeiro se peca contra Deus. E isso fica muito claro quando Davi, ele com seu coração contrito, quebrantado, reconhece isso de imediato. E aí, pastor Amarildo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre, né, esses atos terríveis de Davi, mas no terceiro subtópico, a grande família de Davi. Pastor Amarildo, Davi teve várias mulheres, nós até tentamos aqui enumerar, mas
A Bíblia cita o nome de algumas, mas as concubinas são muitas, né? Daí, nós temos como resultado muitos filhos, mais de 20 filhos que o comentarista ele cita, aqueles que ele pôde catalogar, né, foram mais de 20 filhos que Davi teve. Inevitavelmente, os problemas, eles haveriam de acontecer. Mas um ponto que eu quero que nós destaquemos aqui, pastor Marido, era o fato da poligamia no Antigo Testamento ser tolerado por Deus, e que no Novo Testamento nós temos isso muito bem delineado, delimitado, onde Paulo vai dizer a Timóteo que o obreiro seja marido de uma só mulher. Mas no Antigo Testamento, até para que irmãos novos convertidos que estão nos assistindo agora, né, talvez, mas como pode, né, um homem com tantas mulheres? Nós precisamos pontuar que essa poligamia, ela era tolerada por Deus, mas não era esse o propósito de Deus e nunca foi a vontade de Deus a poligamia. Tanto é que no Éden, e também Jesus ratifica isso em Mateus 19. A tolerância de Deus, ela não deve ser considerada a vontade de Deus. Perfeito. A tolerância de Deus é esperando que o homem chegue a um nível de sensibilidade para entender que aquilo não está de acordo com a vontade de Deus. Paulo, aos Romanos, capítulo 1, ele fala sobre a benignidade de Deus que tem como propósito levar ao homem ao arrependimento. Por isso Paulo diz, porventura não consideras tu que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? E as pessoas incorrem nesse erro de achar que a tolerância porque Deus está se agradando. Não, era cultura. O próprio Cristo, ele dá ênfase quando ele vai falar sobre divórcio, ele diz que no princípio não foi assim. Deus fez o casal uma só carne, fez dos dois uma só carne. Agora, os homens que criam, inventam, Salomão fala sobre isto, né? Que Deus fez o homem perfeito, mas eles buscaram invenções. Então a poligamia era tolerada, mas as consequências, nós já estudamos aqui o caso de Jacó. Eu penso, pastor, que não era propósito de Jacó. Ele amava Raquel, mas foi enganado no momento das núpcias, né? Do momento lá de estar com a esposa, na intimidade. Ele não viu que já não era Raquel, né? Era sua irmã. Quando ele acorda pela manhã que ele vê, tinha sido enganado. Até então, porque ele teve como exemplo dentro de casa Isaac, né? Nos patriarcas foi o único que não foi polígamo, né? Então ali foi uma coisa que nós podemos dizer que foi assim forçada, faltou da parte dele, quem sempre tem falado, a autoridade para dizer não. Mas terminou sendo levado por Raquel, por Lia, aí veio a ter mais 2 concubinas, né? Um total de 4, mas foram muitas as consequências. Davi, o autor faz uma colocação que os irmãos podem acompanhar no 3º subtópico, quando fala da grande família de Davi, diz: entretanto, a despeito de o rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo o seu coração, ele entendeu, é um entendimento que vem em Davi, que podia ter várias esposas e concubinas. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos, aí uma série de consequências. Vejam só, eu sempre falo que nós temos que ser sinceros, até para as pessoas não acharem que nós somos super-homens. Nós temos problemas sim, agora nós temos da parte de Deus as virtudes para colocar cada coisa no seu devido lugar. Então nós percebemos que o dia a dia, uma só esposa, uma só companheira, uma só amiga, e tendo os filhos, fruto daquele casamento, daquele relacionamento, existem problemas. Agora, nós precisamos considerar, imagine agora um homem vivendo a cultura da época, a poligamia. Quer dizer, quantas mulheres? Mais de 15 mulheres? Mais de 20 mulheres? Infelizmente, Davi tinha essa fragilidade que o senhor comentou, e o autor comenta também, que é o fruto do Espírito, o domínio próprio. Faltou em Davi o domínio próprio, um homem que não soube controlar as suas vontades, os seus impulsos, os seus desejos. E aí nós precisamos fazer uma aplicação. Existem homens cristãos que infelizmente não controlam os seus impulsos. Eles parece que colocam o sexo acima de Deus. Nós comentamos sobre a questão da família, é Deus,
família, igreja. Mas parece que tem pessoas que colocam o sexo acima de Deus. Se não tiverem o relacionamento com a mulher, vão morrer, O fruto do Espírito. Nós precisamos cultivar o fruto do Espírito. Perfeito. Nós estamos encerrando este primeiro bloco, mas já esperando você para nós estudarmos o segundo tópico desta lição, que realmente está imperdível. Nós iremos verificar os filhos de Davi e os problemas que esses muitos filhos, sem a assistência do rei, tiveram e trouxeram para o próprio Davi e para o reinado. Portanto, não saia daí, nós voltamos depois de um breve intervalo. Até já. Queridos irmãos e amigos, nós estamos no segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Você que chegou agora, nós estamos hoje estudando neste programa a lição de número 9, uma família nada perfeita. Portanto, estudando a família de Davi. Agora nós iremos, neste segundo bloco do programa, analisar o tópico que traz como tema filhos e parentes na casa de Davi. 4 subtópicos são apresentados e em cada um destes subtópicos, nós temos um personagem. Nós temos a filha de Davi, Tamar. No segundo subtópico, o filho Absalão. No terceiro, Aminon. E no quarto subtópico, Jonadab, um sobrinho de Davi, um conselheiro do mal, tá bom? É o que nós iremos estudar a partir de agora. Pastor Amarildo, pastor Elias, nós encerramos o bloco anterior, onde nós conhecemos e percebemos que Davi, ele, por entender que deveria ter, não por orientação divina, ele teve muitas mulheres, muitos filhos, mais de 20 filhos. E Davi não deu a atenção devida e necessária, né, aos filhos. Ele foi um rei extraordinário. Como disse no primeiro bloco, o maior rei de Israel. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Os próprios judeus consideram Davi como o maior rei de Israel. Ele é parâmetro, ele é modelo, inclusive para todos os outros reis. Quando, por exemplo, Deus fala dos outros reis que não andavam segundo os caminhos de Davi. Então vejam que Davi, ele se dedica muito ao reinado, ele se dedica às guerras, ele se dedica, né, a cuidar das questões nacionais e também das questões internacionais, enfim. Ele se envolve muito nas atividades do reino terrestre, né, da realeza, mas se esquece do maior tesouro que ele tinha, que eram os filhos. Ele não deu a atenção necessária aos filhos e, por essa razão, no segundo tópico, nós começamos agora a analisar as consequências, né, dos muitos erros de Davi e, nesse quesito aqui, essa ausência de Davi. E aí, pastor Elias, fale-nos sobre Tamar. Quem foi Tamar? Muito bem, pastor Epaminondas, pastor Amarildo. O que nós vemos aqui e percebemos muito bem é que Davi, ele atentou muito intensamente quanto às suas atividades, quanto às suas obrigações de natureza real, ou seja, do âmbito externo, e não atentou, né, dado a essa inúmera, ou a esse número, a esse elevado número de mulheres, ele não atentou para cuidar, não atentou que tinha filhos lá atrás, ou seja, que ele não só deveria ser diligente fora, mas muito mais dentro de casa.
E nós vemos que Tamar, aqui, uma das suas filhas, que inclusive, falando aos professores de escola dominical, tem uma outra Tamar também, que é filha de Absalão, no caso, sobrinha desta Tamar. Todavia, nós estamos falando de Tamar, que é irmã de Absalão. E nós vemos que Tamar era uma mulher bonita, era uma virgem que se vestia muito bem, inclusive se vestia com uma túnica talá, que costumava se vestir as filhas dos reis, as pessoas de famílias nobres, e inclusive que eram virgens. Então, a Bíblia nos fala que ela, de alguma forma, despertou um profundo interesse, digamos que até sexual, por parte do seu irmão Aminon, ao ponto de ele se apaixonar-se tanto e ficar doente. É o caso que nós veremos mais na frente. Então, Tamar, nesse caso aqui, ela foi, digamos que o ponto, o estopim, foi o ponto para onde Aminon se projetou com as suas convicções, com as suas inclinações carnais, e ela foi a culminância, digamos assim, foi a razão da culminância de um gravíssimo erro, de um terrível pecado que aconteceu no seio do contexto familiar da vida deste rei tão notável. Muito bem. Pastor Marildo, vamos conhecer também mais um filho de Davi, Absalão. Fale sobre Absalão. Esse moço. Absalão, o nome dele fala de paz, né? O autor faz essa menção que o nome de Absalão está relacionado à paz, tem por interpretação paz de Deus, ou meu pai é a paz. Shalom, né? Av é pai, Shalom, pai, pai da paz, alguma coisa nesse sentido assim. Sim. No entanto, ele não demonstra ter essa paz no seu coração diante de um episódio tão grave. É claro que... Parece um nome com ironia, né? Sim. Contrário. Nós sabemos que diante de problemas tão graves, a reação nossa realmente é de ficar irado. Como nós vamos ver, Davi ficou irado, mas não tomou a atitude devida, né? E Absalão, ele leva consigo esse nome, mas diante de uma situação tão gravíssima, ele não soube lidar com seus sentimentos, com as suas emoções. Era um homem que se destacava. Ele se destacava tanto que a palavra diz que ele deixava o seu cabelo crescer, e eles tinham como cultura, eles colocavam o óleo, ungiam e colocavam ouro em pó. E o que ele fazia? Em determinada época, ele cortava o seu cabelo e vendia por uma soma valiosa, né? Então era um homem muito bonito. A palavra diz que ele sobressaía em beleza, tá certo? Vaidoso, né? Mas diante desse episódio, a gente percebe que ele deixou que a ira, a tão falada por Paulo, da raiz de amargura, brotasse em seu ser, crescesse, aquilo foi gerando, até o ponto em que ele, já não aguentando aquilo que ele esperava de seu pai, não matar o filho, mas repreender, disciplinar, que é o que se espera, Davi como rei deveria ter feito. A palavra diz que ele se irou, Davi, quando soube, mas ficou só nessa ira. Que atitude ele tomou? Ele não tomou nenhuma atitude. Então isso foi agravando, né, os sentimentos, as emoções que já estavam no coração de Absalão, até vir como desfecho ele assassinar o seu próprio irmão. Muito bem. E, pastor Elias, volto com o senhor novamente para a gente falar de um outro filho de Davi e irmão, meio irmão, né, de Absalão e meio irmão de Tamar, que foi aquele que o senhor referiu agora há pouco, aquele que, né, nutria um sentimento carnal pela sua meia-irmã, Aminon. Muito bem, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, nós vemos que nesse contexto da família ou da casa de Davi, nós vemos que a família de Davi, claro, tinha muito mais personagens do que o que é propriamente abordado aqui. Todavia, que são os personagens-chave, foram aqueles que foram a razão dos maiores problemas. E talvez não diferente hoje, né? Claro, nas nossas composições de família, nos nossos núcleos familiares,
nós temos pessoas que muito provavelmente elas requerem uma atenção mais intensa, elas requerem um cuidado mais diligente. E o pai de família, nós na condição de pais, nós somos sim responsáveis por isso. Está se falando aqui de que Davi, ele teve uma atenção toda extraordinária, tanto que ele é considerado o maior rei de Israel. Ele fez coisas notáveis, belicamente, não tem um outro rei que teve um destaque mais significativo do que Davi. Então ele não atentou para essas figuras que tinham desejos terríveis, desejos desastrosos no coração. Inclusive o projeto do templo da casa de Deus nasceu no coração de Davi. E Deus se agradou tanto desse projeto no coração, quer dizer, ele projetou. Natan por um momento aprovou, mas depois Deus não aprovou. Mas a palavra de Deus para Davi qual foi? Deus disse para ele: visto como você planejou fazer uma casa para mim, eu vou estabelecer a tua casa. É como se Deus dissesse: eu vou construir uma casa para ti, a tua casa será firme para sempre, né? Muito bem. Notável. Exatamente. E aí, pastor Amarildo, pastor Epaminondas, o que nós vemos aqui é que, de alguma forma, Davi não era um pai que se preocupava em saber como estavam os sentimentos dos seus filhos. O Aminon, ele estava aqui sendo dominado, interiormente falando, com um sentimento terrível. Ele estava super apaixonado, incrivelmente, pela sua própria irmã. Imagine, é um sentimento até, digamos que absolutamente carnal e, se não, diabólico, né? Aquela propensão para a prática do incesto. E nós vemos aqui que ele estava tão inclinado a isso, ou seja, estava tão dobrado a este sentimento, ou esse sentimento lhe corroía tanto que ele chegou ao ponto de adoecer. Era uma paixão doentia. Irmãos, isso é absolutamente possível acontecer nos dias de hoje, mas isso ainda acontece mais intensamente no ambiente onde o pai é displicente com relação aos sentimentos dos filhos. Há muitos pais que não nutrem esse comportamento, aliás, essa relação de amizade com os filhos, muitas das vezes razão pela qual o filho não se abre para o pai, o filho não vê o pai como um amigo, e aí às vezes tem sentimentos ali desastrosos. Esses sentimentos eles vão sendo aperfeiçoados, daqui a pouco se tornam em projeções e a pessoa culmina, traz isso para fora e torna-se em um ato, em alguma execução exterior, e aí as consequências são inevitáveis e os prejuízos são irreversíveis. Então Aminon se preocupou profundamente, aliás, teve essa paixão terrível, e essa paixão, essa inclinação carnal, juntado a um conselho terrível aqui, de uma pessoa que era errada, estava no lugar errado, e ainda Aminon foi dar ouvido a essa pessoa. Então, nós devemos ter muita cautela, o que será falado agora consequentemente. Percebe-se o quanto Davi era displicente em relação aos filhos, né? Tudo isso acontecendo debaixo da barba do rei. E ele sem saber. E ele sem saber o que estava acontecendo dentro da sua própria casa. Pastor Amarildo, esse moço que nós vamos falar agora sobre ele, Jonadab, é um exemplo de que existem amizades, ou pelo menos propensas amizades, que devem ser rejeitadas. É esse rapaz aqui. Esse rapaz era um conselheiro do mal. Concordo com o pastor Elianai Cabral. Sim, o pastor Elianai, ele foi muito inspirado por Deus para falar sobre esse personagem. No final do subtópico 4, ele diz que Jonadab é o tipo do amigo que não se deve ter por perto, quando se vive com algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro. E aqui eu quero dar ênfase, pastor, na sua fala, que às vezes a gente está assistindo esse programa ou lendo essa lição, mas a mente da gente se volta somente para o passado. O Senhor foi usado por Deus para dizer que isso acontece sim, no momento que nós estamos vivendo. Pais que não têm diálogo com a esposa, não têm diálogo com os filhos, e eu vou falar uma coisa assim mais pesada. Aqui teve um estupro
Aminon, ele forçou a sua irmã, sua Em outra meia-irmã. versão está, pastor, dizendo que ele violentamente usou a irmã. Usou. E isto acontece, e aqui vai uma exortação, é justamente essa falta do relacionamento íntimo, quando a esposa, ela vê a necessidade do esposo, mas não coopera, em razão, possivelmente, desta falta de comunicação, da dureza de coração, dos maus tratos. E o que ocorre? Ocorre que muitas vezes nós pastores temos que às vezes dar conselhos. Esposos que chegam, conversam com a gente e dizem: pastor, eu sinto necessidade, então pego na marra. Pegar na marra está errado. É abusar, tá certo? Inclusive diante da lei. Diante da lei. Diz que toda intimidade forçada, ela se configura no estupro. Sim, inclusive marido e mulher. Marido e mulher. Hoje é farta a nossa jurisprudência em relação a isso. Então, isso nós precisamos dar ênfase, para não ficar apenas como uma história do passado. São escrituras que trazem ensinos. Por isso, Paulo diz que toda escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, para corrigir, para demonstrar, enfim. Então, eu já teve momentos de eu ter que dar conselhos para um esposo, porque eu percebi no rosto da ovelha tristeza, amargura. E eu fiz a indagação: está tudo bem? Foi quando ele então expôs, eu chamei e conversei o que está acontecendo. E ele expôs, disse que: pastor, ela não quer ceder, então eu disse: está errado. Pegar na marra está errado. O que deve haver é compreensão, é amor, é zelo, é cuidado, é amar, como disse Paulo, amar como Cristo amou. Um homem que ama a sua esposa como Cristo amou, essa mulher se submete, como Paulo disse: mulheres, submetei-os à esposa. Então há uma submissão, tá certo? Mas deve haver este cuidado para que não se venha a cair neste mesmo erro de Aminon e de Tamar. Às vezes não está matando literalmente, mas está matando a alma, está matando o espírito de alguém. Perfeito. Eu quero ler um texto aqui em que o comentarista faz menção sobre a Abinadab. O versículo 13 diz assim: porque aonde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei. Ele não impedirá que eu case com você. Olha só os conselhos desse moço. Pastor Elias, este rapaz, Jonadab, ele é o tipo de pessoa com que nós não podemos manter elo, comunhão. Tem um texto ainda mais que eu quero ler aqui, da carta que Paulo escreveu a Tito, pastor Marildo. Olha só o que Paulo escrevendo a Tito, dando conselhos a ele, capítulo 3, versículo de número 10. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Aqui nós temos um claro exemplo de disciplina, inclusive de exclusão do ciclo, do rol de amizade, pessoas que estão pervertidas, como esses dois aqui estavam. Com certeza. Em 1 Coríntios também, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, capítulo 15, o penúltimo capítulo da sua primeira carta à igreja de Corinto, no verso 33, ele diz assim: não erreis, ou não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Era uma pessoa ali da qual ele jamais deveria ouvir conselho, contraditando-se o Salmo de número 1, não andar segundo o conselho dos ímpios, porque de alguma forma, em primeiro momento, ele sequer deveria ter amizade com esse tipo de pessoa e, entendo, não deveria explicitar o seu coração para a pessoa errada, porque de alguma forma Jonadab, e valendo aqui da situação, nós achamos que é oportuno evidenciar, existe um outro Jonadab lá, um dos chefes daquelas tribos dos Recabitas, Jeremias capítulo 35, que é diferentemente desse. Aquilo era fiel, aquilo era temente a Deus. Era crente. Foi este aqui era, nós falamos. Exatamente. Esse aqui era pervertido. Forçou
para que Aminon explicitasse o seu coração, a tua aparência está dizendo que tu tem algum problema, diz logo o que está havendo. E aí ele diz, quando ele diz, então ele aconselhou da seguinte forma: então faz assim, já que tu está inclinado para esta Tamar, tua irmã, que é bonita, que é virgem, faz-se que está doente, com certeza teu pai, o rei Davi, vem te visitar, e aí tu faz um pedido especial, diz para ele ordenar que ela venha fazer comida para ti, e assim ele fez, e na hora ela veio e tudo, e aí ele propôs a situação onde ocorreu o estupro. Então, um conselho errado, um conselho ruim, ele traz consequências, infelizmente, irreversíveis. Nós devemos pegar o princípio de sabedoria, talvez, pastor Epaminondas, pastor Amarido, o mesmo da mulher sunamita. A mulher sunamita, quando estava com o filho morto e se deparou com Geazi no caminho, perguntou: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem. Vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem. Bem nada, estava morto lá. Mas para a pessoa errada, ela não disse, ela não expôs o seu coração. Pelo contrário, ela continuou a viagem dela e foi até a pessoa certa. Quando chegou aos pés do profeta, do homem de Deus, ela se lançou aos pés dele. Porventura eu te pedi, filho, homem de Deus. Então, nós devemos fazer esse discernimento, pedir a Deus a graça para ter esse discernimento e se livrar de pessoas terríveis como este conselheiro do mal. Pastor Epaminondas, me permita, dentro da fala do pastor Elias, falando sobre Aminon, o cuidado que se deve ter com a paixão destrutiva. Esse amor aqui, entre aspas, na verdade era uma paixão destrutiva. Por quê? Porque a palavra diz que quando ele abusou da sua irmã, que ele terminou o ato, a palavra explicitamente diz que maior foi o nojo que ele sentiu por ela. Então não era amor. Do que o amor inicialmente apresentou, não é isso? Ter, né? O amor que ele estava, na verdade, era uma paixão, né? Paixão destrutiva. Essa palavra paixão, ela não existia no contexto literário do Antigo Testamento dos tempos que ocorreu esse fato. E é por isso que o escritor sagrado usa essa expressão. Mas, na verdade, pastor Marildo, o senhor está sendo cirúrgico. Não era amor em hipótese alguma. E vale uma aplicação, nós estamos sempre trazendo para o tempo presente, tá certo? Principalmente nossas jovens. A gente percebe a inocência, a ingenuidade, e é levado às vezes por conversas, né, por elogios, e tem camaradas que são terríveis. Até determinados líderes espirituais no contexto eclesiástico. Outra coisa, pais devem se atentar onde suas filhas estão, com quem estão, retiros que são feitos muitas vezes e ficam os jovens separados, às vezes ali a carne ela é fraca. Paulo falou, disse: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo? Então a gente precisa ter cuidado que esses Jonadabes ainda existem. Sim. Tá certo? E estão aí aconselhando nossas jovens, dizendo amar, elogiando, e cá entre nós, as mulheres são levadas pelos elogios. Parece-me, pastor Epaminondas, pastor Elias, que tem tudo a ver com Eva, né? Alguém faz a atribuição de que Eva foi levada pela conversa, né? Pelo diálogo, pela comunicação. Já Adão foi levado pelo que viu. Ele percebeu alguma mudança e foi levado. Então, muitas moças, não só hoje, pelos séculos, pela nossa existência como seres humanos, muitas mulheres têm sido levadas pelas conversas, e quando a pessoa consegue o que quer, aí se cumpre o que diz a palavra a respeito de Aminon. Maior é o nojo que ele sente. Tem muito isso no nosso meio, infelizmente. Muitos jovens com o coração de Aminon e de Jonadab, sabe, que ficam brincando com o sentimento das filhas de Deus, causando essas desilusões, levando inclusive a essas jovens a não quererem relacionamentos sérios. Sim. Porque encontram no seu caminho pessoas como Aminon e Jonadab nos dias de hoje. O senhor está perfeitamente correto. Não há alguém que pergunta, alguém uma vez perguntou numa palestra: pastor, é pecado ficar? É tão pecado que quando Jesus vier e você estiver nessa situação, você vai ficar. Se estiver ficando, vai ficar, meu filho.
Que maravilha, que bênção. O programa Escola Dominical vai fazer mais uma parada, uma breve parada, um intervalo comercial. Voltaremos para o terceiro e último bloco deste programa, que está realmente muito abençoador. Nós estamos aprendendo muito com os nossos comentaristas que estão aqui sendo, pelo Espírito do Senhor, usados para transmitirem ensinamentos, instruções a todos nós. Deus te abençoe, não saia daí, é muito rápido o nosso intervalo. Até já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Você que está chegando agora, nós estamos estudando hoje a lição de número 9, uma família nada perfeita. Este é o tema da lição de hoje, que será estudada presencialmente em todas as escolas bíblicas dominicais aqui na nossa cidade, em Marabá, e onde houver uma Assembleia de Deus no Brasil, por todos os rincões deste grande país, no domingo pela manhã, tá bom? Vamos para o tema do terceiro tópico desta lição, o problema moral na família de Davi. Aqui nós iremos verificar as consequências de sua falta de domínio próprio e também veremos o incesto e morte que houve na família do rei Davi e, por fim, como aplicação, vigilância, proximidade e exemplo. Pastor Elias Gomes, eu quero iniciar aqui este terceiro bloco falando com o senhor sobre as consequências de sua falta de domínio próprio, ou seja, a falta de domínio próprio do rei Davi. E nós podemos iniciar, pastor Elias, considerando, pastor Amarildo também, o fato de que Deus, ele não passa a mão na cabeça de seus heróis. Uma frase que o senhor citou em outro programa aqui, Deus, ele não joga, para debaixo do tapete os erros dos seus grandes homens. E aqui está muito claro que Deus não passou a mão na cabeça de Davi. Houve consequências, não é, pastor Elias? Com certeza, pastor Epaminondas, pastor Amarildo. Quando nós estudamos o contexto aos Gálatas, nós vemos a apresentação pelo apóstolo Paulo daquilo que nós chamamos de fruto do Espírito, aquilo que de alguma forma representa o caráter de um verdadeiro cristão, ou seja, tem a ver com um contexto prático. Esse fruto do Espírito é composto basicamente de 9 virtudes ali, ou 9 aspectos que são apresentados pelo apóstolo. Eu particularmente considero que, é claro que o amor, que é um dos, é a maior virtude que pode existir em um determinado ser humano, em especial esses chamados por Deus, ou que reage positivamente ao chamado Senhor. Todavia, há um que, para que você vença aquilo que muitas das vezes é um adversário até no âmbito do interior da sua vida, porque os adversários no âmbito exterior, eles são perigosos, mas os adversários que andam conosco, os adversários interiores, muitas das vezes, são mais nocivos, são mais letais, são mais perigosos do ponto de vista moral e espiritual. Então, para nós vencermos, é necessário que nós nos preocupemos e peçamos a Deus que esta virtude, ela haja, ou que ela atue, digamos assim, de forma brilhante na nossa vida, que é aquilo que nós chamamos de domínio próprio ou temperança. Essa é a capacidade de tomar decisões certas, de evitar as propostas erradas, de evitar o caminho que te leva ao fracasso, que me leva ao fracasso. Então, você tendo essa capacidade de usar da liberdade
para verdadeiramente se livrar da libertinagem, dessa proposta que aparece. Então, nós vemos que faltou isso na casa de Davi, a partir dele. Nós vemos que ele estava na sacada do palácio real, andando por ali, viu Batseba e desejou no seu coração ficar com ela, mandou buscá-la, sabe que ele projetou a morte do próprio marido. Imagine agora a ruína, a desgraça, o infortúnio que ele causa no seio familiar da mulher de Urias, e nós vemos que algo terrível aconteceu. Consequentemente, a própria palavra de Deus nos diz que, de início, o Senhor falou que o filho daquela gravidez iria morrer. Olha aí, já começou por aí. Essa criança vai estar morta. Eu vou matar. É como se Deus estivesse dizendo, eu vou matar, já como uma consequência inicial. E nós vemos aqui muito claramente já o início da execução daquilo que Deus não negocia. Com quem quer que seja, o Senhor já falou que Deus não passa a mão na cabeça sequer dos seus heróis, porque não negocia aquilo que ele estabelece como princípio. E o princípio da lei da semeadura é algo inegociável. Está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, não vos erreis. Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Se plantar da carne ceifará. Se plantar do Espírito também ceifará. Então, nós vemos que uma série de drásticas consequências começaram a acontecer. A criança morreu, logo depois Amnon se apaixona pela sua própria irmã, que nós já tratamos aqui, recebe, fica vivendo uma vida agora de fingimento, porque nesse âmbito todo não deixa de existir a mentira, aquilo que no contexto da nova aliança, no contexto neotestamentário, nós conhecemos como filha do diabo, está em João 8,44, estava presente ali, fingiu-se, cometeu estupro, além de incesto, é um estupro, etc. Ficou 2 anos ali, aquela situação de silêncio, sem Davi dar uma palavra sequer de repreensão ao erro do seu próprio filho. Então, quando ele sabe, logo depois Absalão trama e projeta a morte do seu próprio irmão, mata-o, depois foge, fica 3 anos fugido, distante da sua família, todo mundo aqui em prantos, em clamores. Depois de 3 anos ele volta, fica 2 anos sem conversar com o pai, sem se apresentar com o rei, e logo depois, quando se apresenta, ainda tem todo um desgaste ali. Inicialmente ele já começa uma outra trama, vai agora projetar a usurpação do trono real. Vai projetar agora a emboscada contra o seu próprio pai, vai convencer as pessoas agora e fazer com que ele se torne o rei de Israel, ao ponto de que o seu pai, quando sabe da notícia, foge dali com todo o seu povo, basicamente. Enfim, uma série de situações negativas começaram a acontecer na casa de Davi, e nós vemos que isso tudo é cumprimento daquilo lá que o Senhor usou o profeta para dizer que agora a espada não sairia da casa de Davi. Ele fez em oculto, e agora o próprio Senhor fez com que isso, ou faria com que tudo aconteceria na casa dele de forma explícita. Muito provavelmente a culminância dessas tragédias foi quando Absalão, o próprio Absalão, ficou com as concubinas do seu pai lá na sacada do Palácio Real, em meio ao dia aberto aí, explicitamente, publicamente, aquela coisa mais vergonhosa e mais terrível que possa acontecer em, digamos assim, no âmbito real. Foi o que aconteceu com isso. Pastor Amarildo, Deus perdoa, mas as consequências, elas são inevitáveis. E, inevitavelmente também, nós não podemos deixar de recorrer mais uma vez ao texto áureo, Gálatas 6 e 7, né? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Davi agora está fazendo o quê? Ceifando, colhendo o que plantou. E a colheita não é na mesma proporção da semeadura. O pior de tudo, pastores, é que ainda há alguém que quer se justificar diante de um pecado cometido e dizer, Davi fez, por que eu não posso fazer? Eu sempre digo para essas pessoas, Davi fez, mas sofreu consequências
que se ele pudesse voltar atrás, pudesse voltar no tempo, ele jamais teria feito. Tá certo? Foram consequências terríveis. E é interessante observar, pastor, que o autor, ele faz um comentário, ele diz o seguinte, que essa lição nos convida a refletir a respeito de como temos agido diante dos nossos filhos. Aí ele fala o seguinte: é importante destacar que a graça revelada por Cristo não corre no sangue. O que corre no sangue é a perversão. Perfeito. O pecado original. Exato. Corre no sangue, a graça não. Então nós temos que ter muito cuidado com esse corpo, com essa carne, que ela traz consequências que vêm para assombrar. No auxílio bibliológico, onde tem Tamar e Aminon, os professores podem ver, que o autor também fala que o capítulo 13 registra o primeiro resultado dos pecados de luxúria, adultério e assassinato de Davi. Veja o que ele diz: o qual veio para assombrá-lo. Isso aqui eu achei tão interessante, pastor. O que Davi, pastor, pensando o que Davi sentia durante as noites, diante de tantas tragédias. A gente percebe que hoje as pessoas entram em depressão, tem a síndrome do pânico e tantas coisas, né? Então, tudo isso, eu creio que trouxe os sentimentos e as emoções de Davi ficaram abaladas. E o autor ainda faz outra menção também, ele diz que Davi, ele conseguiu acabar com a felicidade de Urias. Ele destaca aqui, diz: Davi destruiu a felicidade de Urias. Aí, como Davi destruiu a felicidade de Urias, Deus também permitiu a destruição da harmonia no seu lar. E eu termino essa fala, pastor, pedindo aos irmãos que eles puderem escrever, escreva aí que me diz Provérbios, capítulo 5, versículo 9. Já é Salomão, veja o que Salomão diz: para que não des a outro a tua honra, e nem os teus anos a cruéis. Ele está falando justamente dessa questão de relacionamentos ilícitos. Veja só, Salomão, que teve tantos relacionamentos, 700 mulheres, 300 concubinas, que mudaram o seu comportamento totalmente, conseguiram desviá-lo dos caminhos do Senhor. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua sabedoria, deu a ele inspiração para falar, para nos afastarmos da mulher cujas mãos são laços, são armadilhas. Ele diz o porquê: para que não des a outro a tua honra e os teus anos a cruéis. Quantas famílias destruídas, quantas famílias que estavam em harmonia, mas por causa da falta de controle, que o Senhor deu ênfase, a falta do domínio próprio, hoje as famílias estão destruídas. Aquela honra que antes havia não existe mais, e aquilo que foi construído ao longo dos anos, né, termina sendo dado a cruéis, porque muitas pessoas aproveitam a situação para tirar, né, da pessoa. Exatamente. Para a gente concluir e encerrar essa lição, pastor Elias, o comentarista diz assim no terceiro subtópico: essa história, a história de Davi, do problema moral na família, né, do grande rei, ensina a todos os pais a respeito da importância, em primeiro lugar, da vigilância, da proximidade e do exemplo na família, né? O exemplo da vigilância, Davi não vigiou, da proximidade com os filhos, ele não tinha essa proximidade com os filhos, né? E do exemplo no seio familiar. Com certeza, pastor Epaminondas, o que nós vemos é que faltava essa familiaridade com os entes do seu próprio núcleo familiar. Faltava essa proximidade ao ponto de detectar, de identificar essas possíveis problemáticas. De alguma forma, Davi ele foi um pai omisso, foi um pai ausente. Nós já tratamos aqui que a ausência paternal, ela dá brechas para inúmeros problemas, porque nós trazendo isso para os dias de hoje, se um pai se ausentar do seu papel, do relacionamento com os filhos, de detectar, de sondar o coração dos filhos, isso ou aquilo, o comportamento, as amizades, pai tem que sondar a amizade. Jonadab foi um problema aqui na amizade com Aminon e etc. Então, se o pai não sonda
a escola sonda, o meio fora sonda, os meios digitais também sondam e, de alguma forma, eles bombardeiam em algum espaço que eles encontraram. Então, o pai faltou proximidade, faltou vigilância, faltou exemplo. Nós vemos aqui no auxílio devocional, até o comentarista sugerindo que, se de alguma forma, na condição de pai ausente, de pai não exemplar, Davi, se ele fosse sugerir um exemplo a partir dessa conduta dele, ele diria assim: primeiro, fique zangado, mas não castigue. Porque ele ficou enfurecido, ele ficou, digamos que, com os ânimos aflorados quando soube do que estava acontecendo, mas não puniu, ficou tão somente zangado. Então, ele não aplicou a disciplina. E o não aplicar a disciplina, de alguma forma aqui por parte do pai, é ser conivente, é aprovar, é assinar, dizer, pode prolongar o erro, pode continuar, pode praticar reincidentemente. Então, o fato dele não ter aplicado disciplina no momento oportuno, tão somente ter ficado zangado, isso aí não resolveu o problema. Muito pelo contrário, chancelou ou deu oportunidade para que o filho continuasse no erro. A outra fala que seria, diz assim, ame demais os seus filhos, porque ele ficou como que amando demais e apresentando esse comportamento, falta digamos, da presença de Deus, porque quando Absalão matou seu irmão que estava distante, eles ficavam chorando, clamando, e aquele negócio todo. Então, esse amor exagerado fez com que o comentarista pensasse que ele estivesse colocando uma mão sobre o erro ali e apagando, querendo minimizar os efeitos do crime cometido. Então, isso é um problema também, muito provavelmente se encaixaria também no comportamento de Eli em relação aos seus filhos. E a outra fala seria, perdoe, mas não completamente, porque quando ele promoveu a vinda de Absalão, onde ele já estava distante 3 anos, ele ainda ficou 2 anos sem conversar com ele, como que um perdão parcial e não um perdão total. E nós sabemos que quando alguém apresenta o perdão, tem que ser total, tem que ser absoluto. Interessante que depois de 2 anos que Absalão foi introduzido à presença do rei, ele chegou lá, né, não diante do pai, mas diante do rei, e Davi não lhe disse nada. Diz o texto bíblico. Então, muito provavelmente, pastor Epaminondas, por esta razão que ele já começou a projetar a conspiração contra o reinado do próprio pai. Eu chamo o pastor Amarildo para a gente encerrar, falando destas consequências que o autor, em razão, claro, do tempo, não pontuou, mas ainda Davi sofre 2 rebeliões, né, dentro do seu reinado, partindo, né, de 2 de seus filhos, e ainda lá depois Adonias, ele infelizmente foi morto, né? Então, pastor Amarildo, Davi sofreu consequências drásticas, terríveis. Sofreu muito, e vale a pena observar que a sentença de Davi saiu dos seus próprios lábios. Ele mesmo deu a sentença. Depois que Natan contou a história da ovelhinha que o pobre tinha, e que um rico foi lá, matou para fazer lá a comida para um viajante, né? Davi se indignou, se encheu de ira e disse, esse homem é digno de morte e deve pagar 4 vezes mais. Então a sentença saiu da própria boca dele, né? É como se Deus tivesse ouvido e disse, tu deste a sentença. Eu te dei a oportunidade. Virá a sentença veio de teus lábios, né? Então consequências terríveis, e que nós temos que ter muito cuidado no nosso dia a dia, nos nossos atos, no nosso comportamento, a nossa posição, e acima de tudo, observar a palavra de Deus, porque a grande pergunta que Natan fez para Davi está no 2 Samuel capítulo 12, versículo 9, ele diz, por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor? Foi a grande pergunta. Por que desprezaste? Quando nós desprezamos a palavra de Deus, nós ficamos sem proteção, nós ficamos sem a ajuda do Espírito Santo. Quando nós desprezamos a Deus, nós podemos ter como uma grande consequência o entristecimento do Espírito Santo. Paulo diz, não entristeçais
o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Davi, quando ele pecou, ele fez aquela grande oração que nós comentamos, pastor Elias, do Salmo 51, né? Ele diz: não me lances fora da tua presença, nem afaste de mim o teu Espírito Santo, né? Torna-me dar a alegria da tua salvação e mantém-me com o espírito voluntário. Que Deus nos ajude, né? Que nós possamos sempre estar honrando a palavra de Deus. Que bênção, maravilha. Portanto, nesse programa nós vimos que a família do rei Davi era disfuncional. Isso muito em função também, né, da ausência de Davi como pai, e por conta do seu grande pecado cometido, trouxeram consequências drásticas que lhe custaram muito, inclusive a vida de 3 dos seus filhos e a violência sexual que sofreu a sua querida filha Tamar. São lições para as nossas vidas. Nós estamos chegando ao final deste precioso programa, onde nós estudamos esta lição tão abençoada, tão maravilhosa, que certamente serão ensinamentos para toda a nossa vida. Eu quero já encerrar este programa agradecendo a todos que estiveram conosco, nos acompanhando. Nós louvamos a Deus pela vida de todos os nossos coordenadores de Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe cada professora, cada professor. Deus abençoe cada pastor congregacional, e também louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Salles, a irmã Raquel e toda a sua família. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão sempre aqui conosco, nos acompanhando. Convido vocês já para o próximo programa, onde nós iremos estudar quando os pais sepultam os seus filhos. Será também um programa extraordinário e abençoador. Nós iremos encerrar este programa convidando o pastor Elias para nos despedir em oração. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Vamos orar. Bendito Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, Senhor Deus, pelo teu direcionamento, por tudo que tu tens feito, ó Deus, e procedido em nossas vidas. Te apresento o pastor Amarildo, ó Pai, e sua família, pastor Epaminondas, sua casa, ó Pai, pastor Salles, ó Deus, nosso presidente, que ele seja profundamente abençoado com toda a sua família. Meu Deus, todos que agora nos assistem, Senhor, que esta palavra venha gerar frutos extraordinários em cada um dos lares, ó Pai, e mudanças para melhor, mudanças, ó Pai, que serão verdadeiros divisores de água, ó Pai, na trajetória de vida desta família, em o nome de Jesus, da sabedoria a cada um de nós, Pai, Senhor Deus, que nós tenhamos discernimento dos céus, sondarmos, ó Pai, os corações dos filhos, ó Pai, com a ajuda do Teu Espírito, ó Pai, aplicarmos a disciplina que se fizer necessário e fazermos, ó Pai, tudo conforme a Tua direção e a orientação do Teu Espírito. Nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém.